Então, boa noite, alunos. A gente está aí continuando nossas aulas, a gente está na disciplina de Mecânica Geral e hoje a gente vai continuar nosso estudo e a gente vai falar sobre sistema de partículas agora de massa variável. Então, em nossos estudos a gente estava estudando quantidade de movimento, leis de Newton, e a gente estava analisando para sistemas em que havia a separação de corpos e sistemas em que, então, o corpo que era um virava dois, no caso de explosão, foi nossa aula passada. Tivemos aula em que eram dois corpos que mudavam a velocidade, a gente estudou corpos que se chocavam. E hoje a gente vai fazer só que para sistemas em que quem vai variar é a massa. Então a gente tem um corpo e esse corpo meio que vai variando a sua massa e a gente vai analisar o que acontece nesse movimento. Então, quando o que a gente estava estudando? A gente estava trabalhando com problemas em que a massa era constante. Então, a gente ou resolvia pela segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração, essa massa aqui era constante, e a gente fazia para momento linear, que a massa também era constante. Quem variava era a velocidade. Então, os problemas que a gente fez até agora na disciplina levavam isso em consideração. Então, hoje a gente vai fazer um caso em que a massa não é constante. Então, se a massa não é constante, a gente vai fazer uma massa variável no tempo. Então, a gente vai ter que analisar como que ocorre aí essa variação. Que problemas que a gente tem que corpos podem variar a massa com o decorrer do tempo? Então, a gente trouxe esses problemas aqui. Então, por exemplo, o caso de um foguete. O foguete ele queima combustível e nessa queima ele está emitindo ali, né, as partículas oriundas dessa queima. E por ação e reação, a lógica do foguete joga o foguete para um lado e o foguete vai para o outro. Então, essa que para você se movimentar, você tem que fazer uma força contrária, né, à direção do seu movimento. Se você quer andar a pé, você empurra o chão para um lado e o chão te empurra para o outro, você vai para frente. Se for um helicóptero, o helicóptero empurra o ar para um lado, o helicóptero vai para o outro. O foguete, ele empurra as partículas para um lado e o foguete vai para o outro. Então, a gente hoje vai resolver isso. Aqui eu coloquei também um exemplo, sei lá, de uma caçamba que pode variar a massa dela também no decorrer aí conforme ela descarrega. Então, a gente vai fazer hoje esse tipo de análise. E aí a gente vai focar, o exemplo que a gente vai fazer hoje é de massa de foguete. Então a gente vai focar, os exercícios que a gente vai focar para foguete. Aí a gente vai fazer duas aplicações. Um caso em que o foguete já se encontra no espaço e ele está queimando combustível para se locomover. E depois a gente coloca uma dificuldade a mais, que é a questão da gravidade. Então, no primeiro exemplo, a gente vai supor que esse foguete não esteja num local que tenha força gravitacional, né? Ele não está dentro de um campo gravitacional. E aí, na segunda aplicação, a gente vai colocar a gravidade, né, no problema e vai ver o que acontece. Tá. Então, vamos começar. Então, assim, ó, a ideia que a gente vai começar, a gente tem esse foguete, a gente vai considerar que ele tem massa m, e ele está num local que não tem forças externas. Ou seja, não vai ter nenhum atrito e também nenhuma força gravitacional aí atraindo esse foguete. Então, ele está numa distância suficiente aí de algum planeta em que meio que a atração gravitacional exercida sobre ele seja desprezível. Então, ele vai considerar velocidade v e ele expele o gás ali. Então, esse gás a gente vai considerar que ele tem uma massa dm e esse gás vai ter uma velocidade de escape e. Esse u aqui a gente pode considerar como sendo uma velocidade relativa aí que vai ter entre o gás saindo e o foguete indo para frente.
Mas a gente vai fazer mais em função desse VE aqui, que é essa velocidade de escape aí do gás, que está saindo ali pelo foguete. Então, para começar, como é um sistema que não tem forças externas, e a gente tem massa e tem velocidade, a gente já pode pensar direto na questão da quantidade de movimento, né, no momento linear. Então, o nosso livro, ele usa momento linear com a letra L. Por isso que eu estou usando letra L nas nossas deduções. O mais comum de ver em livros é chamar de ρ ou chamar de P. Então, a gente vai usar L porque nosso livro usa L. Então, num primeiro instante, vamos supor que a quantidade de movimento, L em função de T, é simplesmente a massa vezes a velocidade. Então, num primeiro instante de tempo, está lá o foguete, ele tem uma massa, ele tem uma velocidade, ele vai, num segundo momento, expelir essa massa, então diminuindo a própria massa, né, porque esse gás vai para um lado, para o foguete e para o outro, e aí a gente vai verificar a questão das velocidades e etc. Então, a gente vai analisar um tempo inicial e um tempo final, e a gente vai analisar em relação às quantidades de movimento. Então, como a gente está considerando que é um sistema que não tem forças externas, a gente pode utilizar a conservação da quantidade de movimento e considerar que nesse caso aqui vai haver aí essa conservação. Então, a gente pode utilizar isso aí na nossa dedução. Então, num instante t, vai ser um instante inicial, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, e essa velocidade é uma velocidade em função do tempo, então a quantidade de movimento L também é em relação ao tempo. No segundo momento, a gente vai ter um instante t mais dt, certo? Então, se t é agora, dt é agora, daqui a pouquinho. Se vocês lembrarem, o que significa quando a gente coloca esse diferencial? O que é um dt? O que é um dm? O que é um dv? Do ponto de vista do cálculo. Vocês sabem como que interpreta isso? Um dt, pessoal, ele é igual a um ΔT, só que ele tende a zero. Então, quando a gente usa delta, a gente está falando de variação. Então, é uma variação do tempo que tende a zero. Ou seja, uma coisa que demora um tempo que é quase zero é uma coisa que acontece muito rápido. Então, um dt é um intervalo de tempo muito, muito rápido. Então, a gente usa essa notação quando a gente quer fazer assim para coisas que são instantâneas, né? Tipo, é uma coisa muito ligeirinha. O que seria um dm, se m for massa? É uma massa que é bem pequena, é quase zero. Então, se a gente somar vários dm's, a gente tem m, que é a massa total. Mesma coisa dv, é uma variaçãozinha de velocidade, bem pequenininha. Então, quando a gente estuda cálculo, né, dt, dm, dv, a gente utiliza isso porque a gente faz o somatório, né, dessas grandezas, dm, dt, que a gente chama de integral. Então, vamos considerar assim, ó, a massa, ela vai ser variável. Então, a gente vai ter uma massa, e essa massa, ela num segundo instante, então por isso que eu coloquei aqui T mais dt. T mais dt é o nome do tempo, tipo, de daqui a pouco. T é agora, T mais dt é daqui a pouco. Então, como que vai ficar a questão da massa do foguete? Ele tem uma massa m inicial, e depois, num segundo instante, ele vai ter essa massa dm. Esse dm, se a gente analisar nesse próximo instante, inclusive, se a gente pensar no módulo dele, é um módulo negativo, né? Porque o foguete vai perder massa, né? Se a gente pensar nisso. Então, massa é a massa do foguete, dm é a massa do gás que está saindo. Se a gente pensar só no foguete, ele estaria diminuindo, né? Esse dm, porque ele está expelindo massa para poder ganhar velocidade.
Então, se a gente pensar que esse dm aqui, se a gente pensar no módulo dele, a gente pode até pensar que ele seria uma massa que vai ser diminuída da massa total do foguete. Se a gente explicar na velocidade também, ó, a velocidade num instante t mais dt, né? Então, aqui, ó, velocidade nesse instante aqui, quem que ela vai ser? Vai ser vt mais uma variaçãozinha de velocidade. Pessoal, depois que o foguete queimar o combustível, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade? Diminui. Ó, o foguete está queimando combustível. Para que o foguete queima o combustível dele? Para que ele fica expelindo esse gás? Aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade. Então, esse dv aqui tem que ser positivo, né? Porque ele tem uma velocidade, ele já tem lá uma velocidade. Ele expele combustível, querendo o quê? Aumentar a velocidade dele. Certo? Então, ele tem essa velocidade, t seria a velocidade que ele tem, mais um dv, que vai ser a velocidade que ele vai ganhar. Então, de início, ele tem a velocidade só v de t. Num segundo momento, ele vai ter uma velocidade de t mais dt, que vai ser um v mais dv, né? Num segundo momento, ele vai aumentar essa velocidadezinha dele aí. Então, a gente só está analisando primeiro porque a gente precisa fazer isso virar equação. Então, a gente só está interpretando primeiro com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem um instante inicial, porque quando a gente faz quantidade de movimento, se vocês lembrarem das nossas aulas passadas, a gente sempre tinha que fazer isso aqui, ó. A gente tem a quantidade de movimento inicial e depois tem a quantidade de movimento final. Então, eu tenho que saber as coisas que acontecem de início e eu tenho que saber as coisas que acontecem no final. Então, antes, a gente está chamando de tempo t e depois t mais um acréscimo de tempo dt. Então, a massa de início, ela é m, depois ela vai ser m mais dm, e a velocidade de início é v, e depois vai ser um v mais dv. Tranquilo até agora? Vocês entenderam essa anotação de dm e dv? Professor, Pode falar. essa parte do DM aí, por que adiciona mesmo depois? Ele não vai diminuindo? Então, esse dm, ele é só o diferencial. Se a gente pensar no módulo dele, a gente pode pensar que ele vai ser negativo. Mas dm, você pode pensar que é a massa do gás e m é a massa do foguete. Se a gente pensar no módulo dele, a gente pode até pensar que ela seria menos, né? Porque a massa do foguete vai diminuir. Mas dm é uma variação de massa que vai ter. Essa variação de massa pode ser positiva ou negativa. A gente está fazendo em módulo, mas ela tanto pode ser mais quanto menos. Tá, então, vamos continuar. A gente também precisa entender como que vai ser a variação de quantidade de movimento do combustível. Porque o próprio combustível, ele também varia a quantidade de movimento dele. Então, assim, L é a quantidade de movimento, ou momento linear, no instante t mais dt, que seria esse instante 2, né? Poderia ser um t2, é o t mais dt. Então, quantidade de movimento, a fórmula genérica dele é massa vezes velocidade. A massa do gás é dm, tá aqui. E aí a gente precisa colocar a velocidade do gás que está saindo, que a gente até chamou de U ali, né? Ali em cima. Como o foguete está indo para um lado e o gás está indo para o outro, essa velocidade ela tem que ser uma velocidade relativa, porque a gente tem que fazer a velocidade em relação a um determinado ponto. Então, imagina aqui, por exemplo, aqui está o foguete. Então, a gente tem que analisar os referenciais por causa disso, porque o foguete está indo para cá, o gás está indo para cá, mas o foguete junto com o gás, os dois juntos, antes de expelir, ambos já estavam indo para a direita, todo mundo junto.
Então, imagina uma coisa que já tenha uma velocidade indo para frente e, de repente, ela vai ter uma velocidade para trás. Por inércia, ela vai manter aquela velocidade que ela já tem e vai ter que aumentar ou diminuir a velocidade dela se ela for para frente ou para trás. É tipo assim, imagina que você está numa caçamba de uma caminhonete e essa caminhonete na carroceria ali, essa caminhonete está indo com 100 km por hora para frente. Se você está com uma pedra para frente com 100 km por hora, essa pedra vai com 200 km por hora em relação ao chão. Certo? Porque você soma. Se você jogasse para trás, ela já tem 100 para frente. Se você joga ela para trás com, sei lá, 20, ela vai ficar o quê? Com 80 indo para frente, para um observador que está no chão, em relação ao chão. Então, a gente precisa escrever essa velocidade em relação a um referencial. Por isso que a gente vai considerar que a velocidade, essa velocidade U, ela vai ser a velocidade t do foguete que está indo para frente, menos essa velocidade de escape aí que está indo para trás. Tem que ser uma velocidade relativa, né, para a gente usar. Essa que é a velocidade real do gás. Se essa velocidade de escape for maior que esse VT, essa velocidade é negativa, está para trás. Se a velocidade do foguete for maior que a velocidade de escape, o gás vai estar indo para frente, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Vocês entenderam essa lógica? Sim, professor, na verdade, o gás nunca vai estar negativo por causa do atrito e tal, né? Só para entender, essa conectação que a gente fala de empuxo para esse tipo de veículo, geralmente eles usam, mas eu não sei por que você usou invertido, mas geralmente eles colocam a velocidade de escape do gás menos a velocidade do veículo. Mas na hora que a gente montar a quantidade de movimento, vai ficar certinho. Não, mas eu entendi o porquê. A questão da velocidade relativa aqui para a velocidade do gás, vocês entenderam? Entendi. Afirmativo. Eu posso até desenhar aqui, ó. Desenhar a caminhonetinha aqui, ó. Aí minha saveira. Então aqui tá uma pessoa. Se ela tá para cá, com V igual a 100, e você tá com a pedra para frente, e essa V da pedra aqui for 20, em relação ao chão, qual que é a velocidade da pedra? 120. 120. E em relação a você? E o carro? 20. Se você joga para trás, vamos supor que joga com 20 também. Em relação ao chão, qual que é a velocidade da pedra? 80. Positivo, né? A Isso. pedra vai continuar indo para frente, só que ela vai para frente mais devagar. Agora, em relação a você, ela vai para trás com menos 20. Não, aí com menos 120, né? Que daí relativo vocês estão... Aí soma. Então, é um trem... assim, tem... Como isso é no espaço, isso torna mais importante ainda, porque você meio que não tem um referencial. Você tem que imaginar, tipo, um ponto aqui, qualquer, que você vai meio que medir essas velocidades em relação a esse ponto. Então, nesse caso aí, a velocidade é relativa, né? A gente tem que analisar certinho para ver qual que é qual. Então, como vai estar um para cada lado, a gente colocou aqui, ó, como a velocidade, né, VT, que é do foguete, menos essa velocidade de escape do gás, vai ser esse U, que tá ali. Poderia escrever dm vezes U, já escrevi ali substituído. Mas a gente pode pensar aqui, ó, que U é V menos VI. Então a gente já sabe o que vai acontecer. De início, a gente tem todo mundo juntinho ali, a massa do foguete, o gás, todo mundo com a mesma velocidade. Depois o gás vai começar a sair, e aí a gente vai ter, então, a variação da quantidade de movimento. Então a gente pode escrever assim. A gente tem a quantidade de movimento. Vamos montar a quantidade de movimento final, aí depois a gente substitui tudo. Ó, a quantidade de movimento final, que vai ser somado a quantidade de movimento do foguete com a quantidade de movimento do gás, vai ficar assim. Primeiro,
do foguete é massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade, então isso aqui, ó, isso aqui é do foguete. Foguete. E essa linha aqui é do combustível, né, do gás. Então, eu vou ter m mais dm, que é a massa, tá aqui, vezes vt mais dv, que é a velocidade, tá aqui. Então, isso aqui, ó, é a quantidade de movimento do foguete. E aqui na frente, quantidade de movimento do combustível. E aí, aqui a gente vai, como está indo um para cada lado, colocamos aqui como negativo a quantidade de movimento aí do foguete. Então, a gente tem aqui, então, só montadinho a quantidade de movimento final. Então, a quantidade de movimento inicial é essa que está aqui em cima, né, do instante t. A quantidade de movimento no instante t mais dt, que é a final, é essa que a gente montou aqui embaixo. Então, a gente pode igualar as duas, então, né? Então, a gente tem a quantidade de movimento inicial, tem que ser igual à quantidade de movimento final. Então, L de t é inicial, L de t mais dt é a quantidade de movimento final. Então, eu vou igualar as duas equações que a gente montou. Aquela primeira, no instante t, com essa última, que tem várias dessas coisas aí. Então, vai ficar aqui, ó. A primeira lá, ó, é a massa, que aqui, essa massa aqui ainda é a massa de todo mundo, né? Vezes a velocidade em função do tempo. Isso vai ser igual a toda essa relação que a gente deduziu aqui em cima, ó. Reescrevi aqui embaixo. M mais dm, V de t, mais dv, menos dm, V menos vt. Como a gente tem produtos, aqui, ó, bem aqui tem um produto desse primeiro aqui com esse segundo. E aqui eu também tenho esse dm, que multiplica quem está aqui dentro. Vamos fazer um passo a mais em que a gente faz a multiplicação. Como aqui a gente tem duas coisas somando, a gente tem que fazer o que os professores gostam de brincar, de fazer o tal do chuveirinho, né? Eu tenho que pegar esse m aqui do início, ó, m, e fazer vezes vt, m vezes dv, depois dm vezes v e dm vezes dv. E ali na frente, dm vezes v e dm vezes v. Certo? Então, a gente tem que multiplicar tudo isso daí. Então, m vezes v, mv. M vezes dv, mdv. Aí, dm vezes v, dm aqui, dm vezes v. E dm vezes dv, dm dv. Aí, aqui na frente, ó, dm vezes v está aqui. E dm vezes ve está aqui também. Então, escrevemos tudo aí, fizemos as partes das multiplicações. Até aqui, beleza, pessoal? A gente só está arrumando a continha para a gente chegar na equação que a gente quer. Agora, se vocês repararem, dá para cortar algumas coisas aí, né? Ó, eu tenho aqui, ó, massa vezes velocidade desse lado, massa vezes velocidade desse lado, né? Posso simplificar. Outra coisa também, ó, eu tenho dm vezes vt positivo e dm vezes vt negativo. Também posso simplificar. Também posso aqui cortar isso com esse. E outra coisa também, ó, lembra que eu falei para vocês que esses dm's e esses dv's são coisas que são muito pequenas, que estão tendendo a zero? Então, dm é uma coisa tão pequena que a massa é infinitesimal. E o dv também, é uma velocidade muito pequena. O que acontece se eu multiplicar uma coisa que é tão pequena, que é quase zero, por outra coisa que é tão pequena, que é quase zero? O que acontece se eu multiplicar essas duas? Vai dar um treco que é quase zero, mais ainda perde zero. Então, quando a gente multiplica dois diferenciais,
a gente pode falar que isso aqui dá zero, tende a zero. Então, a gente também pode tirar ele da conta, porque dm já é praticamente zero, e dv também já é praticamente zero. E eu ainda multiplico, então vai ficar mais zero ainda do que já era. Mais aproximadamente zero do que já era. Então, nesse produto de diferenciais, dá para a gente cortar. Então, só sobrou duas parcelas aí, ó. MdV e dmv. VE, que VE é a velocidade de escape do gás. Então, deixa eu só... Aqui, ó. Tá tudo cortado. Eu tinha cortado no slide. Vou tirar aqui as minhas tintas para ficar certinho. Então, aí, tudinho cortadinho. Isso aqui, ó. Como desse lado cortou, fica zero. E aí vai sobrar MdV e dmVE. E aí eu posso jogar, né? Cada um pulando do igual para a gente poder resolver isso daqui. Vamos continuar ali do outro lado. Se eu levar essa equação ali para o outro lado, a gente vai ficar aqui. Só reescrevi, tá, pessoal? Ela aqui do outro lado. MdV menos V e dm. E aí, como a gente quer que essas coisas variem em relação ao tempo, a gente vai pegar a derivada, né, disso em relação ao tempo. Então, a gente fica com essa equação diferencial para foguete. Então, ficou dt, a gente dividiu todo mundo aí por dt, né, para pegar essa taxa de variação em relação ao tempo. Então, essa equação, ó, eu tenho uma massa que multiplica dv dt, e desse lado aqui eu tenho uma velocidade que multiplica dm dt, e essa velocidade é uma velocidade de escape. Então, a massa vezes a taxa de variação da velocidade é igual a velocidade de escape vezes a taxa de variação da massa do foguete. Agora, isso aqui tem unidade de quê, pessoal? Ó, quem é dvdt, que grandeza matemática que é essa? Que grandeza física que é essa? dvdt. Velocidade no tempo. Quem que é isso? Um tipo de aceleração? Aceleração, né? É aceleração. E aí, se eu estou multiplicando por massa, o que é massa vezes aceleração, pessoal? Força, né? Newton, né? Então, isso tem unidade de força. Então, massa vezes aceleração de um lado, e se isso é igual, esse outro lado aqui também, ó, também tem que ter unidade de medida de força. Esse segundo membro aqui é o que o Rolf estava falando, que a gente chama de impulso. Só que não é empuxo, desculpa. Que é o empuxo do foguete. E aí, esse empuxo, apesar de ter o mesmo nome, não necessariamente é igual aquele empuxo que a gente vê lá em fluidos. É meio similar, mas esse empuxo seria a força que o foguete faz aí para cima, faz para subir. Né? No inglês eles chamam de thrust, né, que seria mais para força mesmo. Mas na nomenclatura em português, o pessoal fala muito empuxo. Empuxo, né? Em inglês fica como? Ficaria thrust, né, que seria força. Isso. E aí, então, a gente tem essa que seria tipo a primeira equação de foguete que a gente pode usar. Então, essa é uma equação, essa daqui tem unidade para força. Então, se a gente que tiver um sistema de forças, a gente pode usar. Notem que essa equação, ela não levou em consideração o peso do foguete. E notem que o peso do foguete não é um peso constante, é um peso variável. Por que é um peso variável? Porque conforme ele expele o gás, ele vai ficando mais leve. Então, se a gente for adicionar, depois quando a gente for fazer a outra parte, a gente vai adicionar o peso e não vai ser um peso constante. É um peso que varia com o tempo. Certo? Mas a gente vai fazer isso depois.
Então, aqui a gente tem a primeira equação. Uma equação que tem unidade de medida de força. E a gente pode utilizar ela se a gente quisesse relacionar isso com forças. Então, daqui, se a gente pega o deslocamento desse foguete, eu posso calcular o trabalho, eu posso calcular outras grandezas relacionadas a ele. Outra coisa que é interessante também para a gente fazer é determinar a velocidade desse foguete. Como que eu determino a velocidade desse foguete que está aí? Então, essa primeira equação está aí, então, se a gente for usar alguma coisa de força, a gente pode usar ela. Vamos agora fazer, então, para a relação de velocidade. Ó, eu mantive o mesmo enunciado e vou trazer para cá a equação que a gente acabou de deduzir ali, né? A gente acabou de deduzir essa equação, trouxemos ela para cá para a gente analisar ela. Ó, a gente quer a velocidade. Então, para eu calcular a velocidade, eu tenho que... A velocidade está aqui, né? Esse dv ali, né? Essa velocidade que é a velocidade do foguete que eu quero resolver. Como ele está dv, para eu poder descobrir v, o que eu tenho que fazer? Integral, certo? Então, eu tenho que reorganizar essa equação para eu poder integrar esse dv e descobrir a velocidade do foguete. Então, se eu integrar essa relação matemática aí, eu vou conseguir achar a velocidade. Isso a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu desde a física, desde o começo do nosso semestre, né? Que se eu integro uma aceleração, o que eu tenho quando eu integro a aceleração? Você tem a velocidade. Exato. Então, se integra a velocidade, você tem o espaço. Então, quando eu integrar esse dv/dt aí, eu vou ter a velocidade. A gente conversou bastante isso no começo da disciplina. Deriva o espaço, tem a velocidade. Deriva a velocidade, tem a aceleração. Integro a aceleração, tem a velocidade. Integro a velocidade, tenho o espaço. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a aceleração aqui, né, que é dv/dt. E aí eu vou integrar para ter v. Então, vamos fazer. Só rearranjando aqui, ó, essa conta aqui, ó, antes de eu fazer, que ali ficou meio direto. Eu vou pegar, vou jogar o dt para o outro lado, então aqui eu já tinha menos VE, aqui dm dt. Esse m que estava aqui multiplicando, eu passo dividindo, vou colocar ele aqui embaixo. E o dt que estava embaixo, eu vou passar para cima. Então, vai ficar um dt embaixo e um dt em cima, dá para cortar. Então, vai ficar dm sobre m aqui na direita, multiplicado pela velocidade de escape. E aí, desse lado aqui, fica o dv sozinho, certo? Então, só multiplicar cruzado aqui, ó, dt para um lado, m para o outro, e m para baixo. dt para cima, m para baixo. Certo? Só isolando aí, né? Então, ficaria assim. E aí, a gente vai integrar. Então, de um lado tem dv, do outro ficou v dm sobre m, e aí a gente vai fazer essa integral. Essa integral é definida da velocidade inicial, v0, até uma velocidade final, aí, v de t, que a gente vai falar, quando o tempo for tanto, quanto que é a velocidade. E aqui, desse outro lado, a gente vai integrar de um m0, que seria, sei lá, uma massa inicial, até um m, que seria um m final, né? Uma massa final aí do foguete. Se a gente integrar dv, a integral disso é v. Se vocês olharem na tabelinha de integral, quando integra com o diferencial em cima e a variável embaixo, tipo igual ali, dm sobre m, a integral disso é ln. Lm de m, certo? Tem na tabelinha de integral, vocês estão fazendo, acho que cálculo 1, cálculo 2 aí, vocês meio que já tem uma noção disso daí. Ln é um tipo de logaritmo, que ele, em vez de ser na base 10, por exemplo, que é a mais comum, ele é um logaritmo na base e, que é aquele número neperiano, que é 2,7, alguns quebradinhos. Então tá, se a gente for resolver essa integral, outra coisa também é que assim, a gente tem integral definida. Então, ó, vamos só fazer essa aqui primeiro, ó, v0 até v, de dv.
Na hora que integrar, isso dá V. Só que daí a gente tem que fazer isso de V0 até V. Então, na integral fala que a gente tem que pegar o limite superior e subtrair do limite inferior. Então, vai ficar V menos V0. Ali no ln, vai ficar ln de m menos ln de m0. Então, quando integra definido, você pega o que está em cima menos o que está embaixo para substituir. Como integral ela fala de gráficos, ó, imagina que aqui tem um gráfico. Quando você fala, eu quero que integra desse ponto até esse ponto, integral serve para você ver a área. Então, você não vai pegar a área da função inteira, você só vai pegar a área que vai do ponto que você escolheu. Se você falar, se eu quero desse ponto até esse ponto aqui, então a área seria só esse tanto aqui. Então, você está delimitando o cálculo que você está fazendo quando você coloca os limites de integração. Integral serve para calcular a área de um gráfico, porque a área do gráfico nos dá uma informação. Nesse caso aí, a informação pode ser a velocidade, por exemplo. Então, integrando, ó, desse lado aqui vai ficar Vt menos V0, porque a integral de dv aqui é V. Desse lado direito, constante, pessoal, a gente coloca para fora da integral. Coloquei aqui. E a integral de dm sobre m é o ln. E aí, ó, ln de m menos ln de m0. Porque tem que ser limite superior menos limite inferior. Para continuar, a gente pode usar umas propriedades de logaritmo. Então, o logaritmo tem algumas propriedades que, quando eu subtraio dois logaritmos na mesma base, eu posso simplesmente pegar esse aqui e fazer dividido um pelo outro. Então, é a mesma coisa se eu fizesse ln de m dividido por m0. É uma propriedade de logaritmo. Então, eu posso simplesmente dividir aí, né? Outra propriedade também, ó, que se eu tiver um negativo aqui fora e eu quiser passar ele aqui para dentro, pela propriedade de logaritmo, a gente vai inverter. Opa, deu um retorno meu aí. É só inverter esse m com esse m0. Então, eu posso jogar esse menos para dentro. E esse menos V0 que está aqui, também posso jogar ele para lá do igual. Então, fica aqui. A velocidade, um intervalo de tempo qualquer, ela pode ser determinada pela velocidade inicial, V0, velocidade de escape do gás. Então, a gente vai pegar a velocidade que o gás está saindo. E aqui, um logaritmo da massa inicial dividido pela massa final. E aí, se a gente calcular isso daí, a gente consegue determinar a massa desse foguete. Então, o que é interessante aqui? Conforme a massa vai diminuindo, o que vai acontecendo com a velocidade do foguete, pessoal? O que acontece com a velocidade conforme a massa diminui? Porque ele está expelindo gás, né? Ele está consumindo combustível. Então, conforme o combustível diminui, o que acontece com a velocidade? Aumenta. Aumenta. Um exemplo legal disso é quem gosta de Fórmula 1 sabe que a hora que os carros vão ficando mais velozes é justamente na hora que o combustível vai acabando, né? Ele vai ficando mais leve, ele consegue imprimir, né, uma velocidade maior. Não é exatamente igual aqui, mas a gente pode relacionar, assim, pode imaginar. Porque nesse problema que a gente está fazendo, a gente está no vácuo, né? A gente está considerando que não tem forças externas. Então, essas propriedades inerciais, elas são mais evidentes. Então, conforme ele... Se ele já tem uma velocidade, não tem força nenhuma, ele pode cancelar essa emissão aí de gases. Se ele já tem uma velocidade, ele vai manter essa velocidade para sempre. Até que uma força segura ele e faça ele diminuir. Mas se não tem força nenhuma atuando, ele vai manter uma velocidade constante aí até que outra força apareça e mude, né, essa velocidade que ele está tendo. Agora, se ele expele,
esse gás ele acelera, né? Ele aumenta a velocidade. Para ilustrar isso, pessoal, eu propus aqui um exercício para vocês fazerem. E aí, é assim, ó. Suponha que as massas iniciais sejam 1 tonelada para o foguete e 10 toneladas para o combustível. Então, não sei se vocês já pararam para pensar, mas quando a gente fala de foguetes e tal, principalmente na hora que ele está saindo do planeta, a grande parte da massa desse foguete é exatamente combustível. Porque ele precisa do combustível para levar ele na ida, na volta, e aí quanto mais combustível você precisa para levantar ele do chão. E aí se você coloca mais combustível para levantar ele do chão, ele fica mais pesado e acaba precisando de mais combustível ainda, e aí fica meio que esse ciclo aí de você precisar de cada vez mais combustível para levantar o combustível que você colocou a mais. Então é uma coisa meio assim. Então né, nesse exemplo, apesar que o nosso foguete não está saindo do planeta, ele já está lá em cima, mas eu estou supondo aqui que ele tem, tipo assim, 10 vezes mais a massa em combustível do que a própria massa do foguete sozinho. Então, se a gente pensar agora de início, a massa total são 11 toneladas. Tem uma tonelada de foguete e 10 toneladas de combustível. Esse foguete pode ser tripulado ou não, pode ser, sei lá, um míssil, pode ser qualquer coisa. A gente nem sei se esses valores são plausíveis ou não, mas é mais para a gente ilustrar aí aquilo que a gente quer calcular. Então, de início, ele tem 1 tonelada, só o foguete, e tem 10 toneladas de combustível. A gente vai considerar que ele já tenha essa velocidade inicial aqui, de 100 metros por segundo, e que a velocidade de escape do gás seja 1.000 metros por segundo. Então, a velocidade que esse gás vai ser expelido é 1.000 metros por segundo. E aí a gente quer determinar a velocidade em dois momentos. A gente quer determinar a velocidade quando ele está na metade e quando acabar o combustível. Certo? Então a gente quer nesses dois momentos aí, então a gente precisa usar, né, essa equação que a gente acabou de deduzir. Então a gente falou que a velocidade, num intervalo de tempo qualquer, é velocidade inicial mais a velocidade de escape vezes o Ln de quem? Da massa inicial, né, a gente chamou de M0, até uma massa final aí. Então calculem aí para mim, pessoal, quanto que vai ser essa velocidade quando for metade do combustível e depois quanto que vai ser a velocidade quando consumir o combustível inteiro. Professor, Oi. eu tive que dar uma corrida ali fora, eu acabei perdendo essa explicação que você fez aí eu vi que você colocou um logaritmo aí,
Você consegue dar uma revisadinha rápida do porquê dele? Tá, vou voltar aqui rapidinho, tá, pessoal? Tá, a gente precisava integrar aquela aceleração, né? Que até essa parte você tava, né? Sim, O sim. logaritmo, ele apareceu que quando a gente integra um diferencial sobre a variável, a integral disso é ln dessa variável. Então, e como tinha limite de integração, ficou ln de m, que é o limite superior, menos ln de m0, que era o limite inferior. E aí a constante a gente coloca para fora da integral, a gente repetiu ela. E aí, por propriedade de logaritmo, eu posso reescrever ln de m menos ln de m0 é a mesma coisa de ln de m dividido por m0. E aí, como tem esse menos aqui, eu também, por outra propriedade de logaritmo, eu posso colocar ele para dentro e aí é só inverter a fração. E aí a gente fica com essa equação aí de velocidade do foguete. Mas que propriedade que é essa do logaritmo? Bom, tá, enfim, senhor, deixa aqui. Pode. Tá, daí isso daí virou a segunda ou a primeira? Não, por que virou logaritmo aí? É uma propriedade. Ah, tá, entendi. É assim, ó. Vou escrever aqui do ladinho. Se você integra, por exemplo, assim, ó, dx sobre x. A integral disso daqui é ln de x. Certo? A integral de dx sobre x é ln de x. Ah, entendi. Isso aí já é da integral mesmo, né? É uma função dela. Entendi. Tem como deduzir isso. Você procurar na internet, você até acha por que isso aí é aquilo ali. Só que daí tem que jogar limite, tem que jogar um monte de coisa pra você chegar nesse limite. Agora, se você faz isso aqui de, tipo assim, de x0 até x1, a integral vai ser ln de x1 menos ln de x0. Porque daí você tem que fazer limite superior menos limite inferior. Entendi. Aí depois você passa pela propriedade e ele passa multiplicando, né, dividindo, né? Depois ele vê que era negativo. Aí você, por causa negativa, isso. Aí é propriedade do logaritmo mesmo. Beleza, senhor. Eu joguei a equação da velocidade aqui para a gente fazer. Então, ó, vamos fazer comigo aqui, então. A velocidade inicial é 100. Mais a velocidade de escape, 1000. Vezes ln. Massa inicial. A massa inicial, pessoal, é 11 toneladas, concordam? Porque de início é 1 tonelada do foguete e 10 toneladas de combustível. Então, isso aqui fica 11.000. E quando consumir metade do combustível são 5 toneladas. Mais 1 tonelada que já era do foguete, né? Porque o foguete ele não consome a si mesmo, né? Ele tem as latarias dele, as coisas. Então, vai ficar o quê? 5 toneladas com 1 tonelada dá 6 toneladas, que fica 6.000 quilogramas. Então, a velocidade tem que sair disso daí, dessa conta. O LN é meio fresco na hora de fazer calculadora, tá, pessoal? Então, coloquem certinho dentro do parênteses para fazer o LN, porque ele é meio tonto. Ou calcula primeiro 11.000 dividido por 6.000, aí depois tira o LN do número que der. Só bem que era 6.000 aí, eu não entendi. O 11 é por causa da massa dele mais o combustível, né? Tá. E embaixo vai consumir metade do combustível, que assim, se tinha 10 toneladas de combustível, vai ficar 5 toneladas de combustível. E aí mais 1 tonelada que já é o do foguete, já continua. Aonde que tá falando metade? Sim. Ah, tá, ali na letra, beleza. Quem achar um número aí, me fala. Que tá quietinho aí, ó, Eliezer, Clay Jackson, Alfredo. O meu deu 0,6, o LN. Ah, tá. E aí faz vezes 1.000 e faz vezes 100, pra ver quanto que dá.
660 metros por segundo. 660? O meu deu um pouquinho a mais. O meu deu 706. Deu 706 mesmo. Vírgula 13 metros por segundo. O LN, ele tem que digitar entre parênteses, bonitinho, porque ele é meio... Vou apagar aqui e vou colocar embaixo, que embaixo está digitado certinho, tá? Ó. Beleza? Letra B. Então, ó, vamos lá. V de T, né? Que é o V. Velocidade inicial, 100. Mais velocidade de escape, 1000. Vezes Ln de massa inicial, 11.000. E agora, quanto que é a massa final depois que consumiu o combustível inteiro? 1000. 1000. Calculem isso aí agora. Tem que ser mais rápido ou mais devagar? Tem que ser maior ou menor que 706? Maior. Tem que ser maior, né? Porque senão esse foguete tá bugado. Tá queimando combustível e tá freando. Só se a turbina dele tá ao contrário. Quem achar um valor aí, me fala. Deu 2.497. Em vírgula? 89. 0,89. Metros por segundo. E aí, depois que acabar com o combustível, aí ele vai ficar com essa velocidade aí constante até um campo gravitacional catar ele. Entendido, pessoal? Entendi, mas o meu LN não chegou nesse resultado, não. Como que você está montando? O meu também deu 600 e alguma coisa, 606. É, o meu deu primeiro? 660, arredondando, né? Faz assim, ó. Digita LN, abre 11.000, aí põe dividido por 6.000. Faz assim primeiro, ó. Aí você vai dar um número. Na hora que der esse número, tô fazendo para essa primeira aqui, tá? Na hora que der esse número, você multiplica por 1.000 e depois soma 100. Não, você dá ponto 606 aí. Aí vezes 1.100. Faz vezes 1.000 e depois soma 100. Ah, entendi. É, 706, tá certo. Beleza? É. Pessoal. Aí a segunda você fez, tá no combustível zero, né? Isso. Aí dividiu por 1.000, porque daí ficou só a massa do foguete. Sem combustível, sem nada. 1.000 por 1.000 dá 1, é isso? Oi? Ficou 1.000 por 1.000. A massa é 1.000. Tá, beleza. Pessoal, beleza aqui? Beleza. O que eu fiz? Só para a gente concluir esse assunto, essa primeira parte, eu digitei essa fórmula no Excel, exatamente desse exercício, para a gente
visualizar isso com mais valores, porque eu só fiz, aqui só fizemos para metade e para inteiro, né? Então, só para mostrar o gráfico aqui, ó, eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Estão vendo meu Excel aí? Sim. Positivo. Sim. Tá. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, inclusive dava para começar com combustível. Tá, combustível aqui 10.000. Então, eu digitei aqui na fórmula, ó, tudo isso daqui. Isso aqui é a fórmula que a gente acabou de ver. E aí, a única variável que tem aqui nessa fórmula, ó, vai ser aqui no B6, que vai ser a célula B6, é aquela parte de baixo da fórmula, né? Aqui, ó, que é o que está dividindo, que é a massa que tem, tipo, como se fosse a massa atual do foguete. Então, ó, notem que, aí o que eu fiz? Eu fui diminuindo de 100 em 100. Então, é como se ele fosse, a cada intervalo de tempo, ele consome 100 kg aí de combustível. E aí, aqui na esquerda, vai aparecendo como que as velocidades vão aumentando conforme o combustível vai diminuindo. Então, inclusive, ó, se a gente chegar aqui, ó, na hora que a gente fez para 6.000, por exemplo, ó, na hora que tiver os 6.000 aqui, tá aquele 706 que a gente achou, né? E na hora que tava só 1.000, aí tá o 2.400 que a gente achou também. Eu não fiz o 900, 800, 700 quilos, porque daí o foguete ele não diminui de tamanho depois que ele consome combustível, né? O mínimo de massa que ele vai ter é o próprio 1.000. Então, se a gente olhar a cara desse gráfico aqui, ó, ele é um gráfico exponencial, né? Ele conforme a massa vai diminuindo, massa está aqui no eixo Y, tá, pessoal? Conforme a massa diminui, a velocidade que está na direita, né, vai aumentando. Certo? Posso até tentar trocar aqui, ó. Deixa eu copiar esse aqui, ó. Vou copiar aqui na frente. Tentar inverter o lado. A gente pode plotar assim também. Vou pedir. Fazer mais um. Deixa eu ver se ele inverte. Mas aí fica igual, só inverte os eixos, tá? Então, vocês entenderam esse gráfico aqui? Ó, massa está aqui no eixo Y e velocidade está no eixo X. Conforme massa diminui, velocidade aumenta. Eles são inversamente proporcionais. Até que vai chegar uma hora que esse gráfico ele vai convergir para um ponto. Esse ponto ali é para a velocidade que a gente achou aqui, ó, 2.497, que depois o limite dessa massa 1.000, ele não tem como diminuir mais. Então, isso aqui foi para ilustrar. E aí, isso aqui é um gráfico de logaritmo, né? Um gráfico de exponencial, né? O logaritmo, ele é o inverso, né, da função exponencial. Então, vai variando aí conforme esse logaritmo neperiano, né? Esse LN. Entenderam aqui, pessoal, o gráfico? Então, aqui fosse se a gente fizesse para várias massas. A gente só fez para duas, mas aqui eu fiz para várias para vocês observarem. Coloca uma barra de fórmula ali, só para eu ver como é que você fez. Qual foi Aqui na fórmula? Isso. A mesma coisa, né? Eu fiz para exatamente esse exemplo. Você tirou de 100, né? Depois... 100 é a velocidade inicial, 1.000 é a de escape. E aí eu coloquei 11.000 em cima, porque é a massa do inicial, dos dois somados. E aí dividido aqui pela massa que vai variando. Inclusive esse aqui pode acoplar mais coisas. Você pode colocar em função do tempo, mas ali está de uma forma simplificada.
Eu mesmo que fui só subtrair, só fui diminuindo 100. E olhar nas fórmulas aqui, ó, só fui pegando a célula de cima e fui tirando 100 até chegar lá embaixo. Inclusive aqui eu já digitei direto na fórmula, o 100 e o 1000, mas tem como colocar ela toda interativa para mudar a velocidade inicial, de escape, massa inicial. Nesse aqui, na hora da subtração, aqui também dá para colocar o massa foguete menos massa combustível. Dá para fazer bastante coisa, mas eu fiz só para esse exercício aqui. Beleza aqui, pessoal? Tranquilo. Tá, vamos dar mais um passo agora. Aqui, o foguete, ele está longe do planeta. Então, a gente não tinha a atuação da força gravitacional, né? A gente não utilizou o peso dele. O peso dele não está influenciando nessa velocidade. Então, não foi levado em consideração. Então, se a gente for levar em consideração o peso, a gente tem que adicionar, né, mais uma variável aí. E aí, vocês lembram aqui? Eu vou voltar ali na hora que a gente deduziu, aquela primeira. Lembra que eu até perguntei, ó, isso aqui tem unidade de quê? E aí vocês falaram, tem unidade de força, né? Vocês lembram aqui, ó, que a gente fez agorinha, né? Essa equação aqui tem unidade de força. Então, esse lado da direita aqui é a força que o foguete está fazendo para subir, né? Seria o empuxo do foguete. Então, a gente pode pensar aqui na frente, se a gente for fazer agora isso daí, que a gente tem uma situação assim, ó, eu tenho o foguete, vou fazer aqui meu foguete aqui, o foguete. Professor, você está na tela do Excel aí. Ah, desculpa. Deixa eu explicar tudo de novo. Vamos voltar lá. Essa relação aqui, ó. Essa aqui a gente acabou de deduzir, né? Eu até perguntei para vocês que unidade de medida tinha isso aqui. Tem unidade de força. Então, a gente vai usar ela, porque daí a gente vai colocar a função do peso, né? Nessa equação aí. Então, vamos lá para frente. Eu estava ilustrando aqui, ó. Nesse aqui, o foguete. Para cima, o foguete tem essa força aí, que a gente pode chamar de empuxo do foguete. É a força de propulsão, né, para cima. Então, vamos colocar, eu tenho um F para cima. Para baixo, eu tenho o peso. Então, se ele subir com velocidade constante, eu posso falar que esses dois são iguais. Se ele subir com acelerado, com velocidade aumentando, então essa força de propulsão é maior que essa força peso. Então, a gente pode usar isso daí para montar uma equação, né, que resolva, né, esse probleminha aí. Então, sem o peso, eu só reescrevi aquela equação que a gente já deduziu, a primeira. Então, a gente vai adicionar mais um fator. Então, assim, o que a gente vai adicionar? Esse fator aqui. Peso é massa vezes gravidade, né? A gente já aprendeu isso. Só que essa massa é um m de t, porque essa massa varia com o tempo. Porque conforme o foguete sobe, a massa diminui. Vocês entenderam isso? Positivo. Então, essa massa não é constante. É uma massa que diminui com o passar do tempo, então a gente leva isso em consideração. Outra coisa também que também poderia ser levada em consideração, não coloquei na aula de hoje, é que a gravidade também varia. A atração gravitacional do planeta, ela diminui com a distância. A gente, inclusive, deduziu isso, acho que no primeiro bimestre, né? Uma equação que calculava a diminuição da atração gravitacional conforme você se afasta do planeta. Inclusive, caiu no oficial. Então, inclusive, esse G poderia ser um G de T, porque ele é uma aceleração. Então, eu poderia colocar, de repente, aí um dv dt, que ele é uma aceleração, poderia ter mais um termo aí variável. Mas, vamos supor que a gravidade é constante aqui, nesse aqui.
senão já fica muita coisa variando. Então, a gente já tinha deduzido como que varia, né, a massa dele, em função da velocidade de escape dos gases, e agora a gente colocou um menos m massa vezes gravidade aqui, que isso aqui, só representando, isso aqui é peso. Então, o peso vai atrapalhar essa subida, então subtraímos ali. Tá, então a gente precisa resolver isso aí. Esse m de t, a gente precisa escrever uma função para ele. Então, assim, o foguete está subindo, ele tem massa m, então a massa dele vai diminuir, eu posso colocar ali que aquele m de t é um m menos o dm, que é a massa que ele vai perder conforme ele sobe. Só para reescrever aquele termo ali. Então, eu posso reescrever aquele termo dessa forma. Ó. Troco o m de t aqui e troco ele por isso aqui, m menos dm. Então, eu escrevi aqui. Ó. E aí, continuando, a gente precisa resolver isso, a gente precisa integrar, né? Se a gente quer achar a velocidade, por exemplo, a gente precisa integrar isso para aquele dv, né? Lembra? Tem que integrar esse dv aqui, ó, para eu ter a velocidade. Então, a gente precisa arrumar um jeito de simplificar um pouco essa equação. Notem que todos os termos já têm dt embaixo, menos esse último. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, dividindo. Vou colocar um dt aqui embaixo e vou multiplicar também por dt na frente. Então, só para ficar mais fácil de simplificar, eu vou multiplicar e dividir pelo mesmo número. Só para a gente poder simplificar melhor a conta. Beleza? Então, eu vou multiplicar e dividir pelo mesmo número. Se você multiplica e divide pelo mesmo número, não muda nada, né? Então, eu vou fazer isso nesse próximo passo, só para poder trabalhar melhor aqui com o valor. Então, todo mundo agora, ó, todas as parcelas têm dt embaixo. Então, eu posso simplesmente, não vamos falar cortar, né? Sei lá, um termo que um matemático gostaria mais, sei lá, vamos simplificar esses dt's. Então, não vai depender do tempo. Então, aqui, ó, tirei o dt daqui, daqui e daqui. Então, só sobrou a parte de cima. Então, ficou mdv. Aqui, ó, vdm está aqui embaixo. E aqui, como tem esse produto, ó, de m menos dm, eu tenho que multiplicar por g e tenho que multiplicar por dt. Então, vai ficar, ó, m vezes g vezes dt está aqui, mg dt. Como tinha o sinal de menos aqui, ó, continua aqui embaixo. E aí, dm vezes g vezes dt está aqui. Como tinha menos antes e menos dentro, menos com menos ficou mais. Aqui, aconteceu de novo aquilo, ó, eu tenho um produto de diferenciais, ó, eu tenho um dm vezes um dt. Então, pelo que a gente aprendeu, se eu estou multiplicando duas coisas que tendem a zero, isso aí tende a zero, praticamente zero. Eu posso cortar esse termo aí. Então, ela vai simplificar mais um pouquinho. Eu tenho o m aqui desse lado, ó. Vou passar ele dividindo. Como tem duas parcelas, o m fica embaixo das duas parcelas. Dessa primeira e dessa segunda. Nessa segunda, eu tenho m em cima e m embaixo, posso cortar também. Então, esse segundo termo aqui, ó, não vai depender de m. Então, finalmente, a gente pode integrar. Isolamos o dv e aí a gente vai integrar. Essa primeira parte da integral aqui, ó, é igualzinha a que a gente já resolveu ali agorinha. É igualzinha. O que aumentou? Esse gdt aqui, ó. Que era aquela parcela do tempo. Então, vou integrar gdt de 0 até t. Então, esse primeiro pedação aqui, ó, é igualzinho o que a gente acabou de fazer. Então, vou até colocar mais direto aqui. O que a gente acabou de fazer. Então, vai ficar v menos v0 e aqui ln de m0 sobre m. Integral de dt de 0 a t é t. Então, esse menos v0 para o outro lado, a gente fica, então, com essa equação aqui,
que determina, né, a velocidade se o foguete estiver na presença aí de um campo gravitacional, se ele estiver na presença de gravidade. Então, adicionou mais um terminho aqui. Notem que faz sentido esse termo ter ficado negativo, né? Porque esse peso, ele diminui a velocidade, né? Ele serve ali para atrapalhar esse ganho de velocidade. Então, esse lado aqui, ó, ele tem que ganhar desse GT para essa velocidade aí ficar positiva. Se esse aqui ganhar desse GT for maior, velocidade aumenta. Se esse aqui diminuir, então seria o foguete tá pousando, por exemplo, tá voltando, tá caindo, ele não teria força suficiente para subir. Então faz sentido físico, né, ter sobrado um negativo ali. Então, com essa equação, mesma lógica da anterior, mas a gente consegue calcular também. A gente consegue calcular. Notem também, ó, agora isso aqui ficou uma equação de velocidades, ó, então essa parcela GT aqui tem que ter unidade de metro por segundo. Gravidade, a unidade é metros por segundo ao quadrado, por isso que multiplicou por um tempo ali, ó, que daí corta quadrado por segundo, sobra só metro por segundo. Então, todas as parcelas aqui, ó, tem que ter a mesma unidade para ficar, né, com as unidades corretas, né, dimensionalmente correto, né, que fala. Então é isso, pessoal. A gente, para esse outro aqui eu não coloquei exemplo, mas a gente tem mais aulas aí, e aí a gente pode discutir isso mais. Pessoal, eu preparei, hoje eu vou passar a parcial para vocês, e a parcial que eu preparei é relativa a essa discussão que a gente está falando de foguetes e movimento de foguete com a massa dele variando. Então, aqui na frente, eu tenho um link de um vídeo. Eu vou postar certinho lá no Ava para vocês, que é exatamente uma discussão, é um vídeo curto, tá? É uns 10 minutos, que é exatamente uma discussão a respeito de movimento do foguete em relação à variação da massa e como que isso pode influenciar em viagens espaciais e como que isso é um empecilho para desenvolvimento de tecnologia, como que isso é um empecilho para o planeta, para a gente conseguir ter mais viagens espaciais do planeta. Então, é um vídeo de um canal que é de divulgação científica, que eu gosto muito, então eu assisti ele, achei que tinha a ver com a aula. Então, a parcial de vocês vai ser isso. Assistam o vídeo e expliquem ele para mim. Expliquem o que vocês entenderam. Certo? E aí vocês entregam até a oficial 2. Essa explicação, como é que você quer? Essa explicação, como você quer? Escrita? Isso. Explica. Explica com as suas palavras. Beleza. Você vai colocar lá na aula, né? Vou colocar tudo no ar. Beleza, amanhã durante o dia eu já baixo essa aula e posto esse link separadinho para vocês entrarem. Pessoal, antes de vocês saírem, só quero dar só mais um recadinho. Vou parar a gravação aqui, e aí a gente continua conversando rapidinho, tá? Então tá, vou cancelar a gravação, mas esperem aí mais um pouquinho.